Será que olham as crianças e estão a vê-las? Elas mal enxergam o sol, já querem jantar à luz de velas. Vendem os seus corpos só para viver em casas belas. E vão imitando na íntegra tudo o que vê nas novelas. Já não se fazem filhos como antes. Eu estou indignado. Indignado por essa geração que faz de tudo para garantir a sua satisfação. Satisfação essa que corrompe seus valores morais. Geração que não respeita os pais e os demais, com comportamento pior que dos animais irracionais. Já não se fazem filhos como antes. Fátima, veja as crianças extrovertidas, elas não temem nada, até o SIDA. O sexo é feito por diversão. Gravidez nas menores é moda. Ter parceiro com carro virou algo mais prioritário que ir à escola. Já não se fazem filhos como antes. E veja, os manos falidos, fingindo ser bem-sucedidos só para atrair as maranças, as mesmas que os deixam de bolsos cada vez mais vazios e sacudidos. Já não se fazem filhos como antes. Os noivados aqui na terra são feitos sem amor. Fátima, é só para exibir o anel. E nem me fale da lua de mel com sabor ao remédio de lua, porque de mel não tem nada. Como assim dois namorados com 15 anos, um amante? Já não se fazem filhos como antes. E a seropositividade acrescentando a cada dia. E na sua maioria, Fátima, são crianças que só querem uídas. Vendem seus corpos em trocas de status. Tudo por mera vaidade. E o argumento é sempre o mesmo. Porque o amor não tem idade. Fátima, tudo bem que o amor não tem idade, mas será que faz sentido? Namoros atuais até parece transpasse de terra. Eu só vejo 20 por 50, 25 por 75, 30 por 80. Tudo bem que o amor não tem idade, mas precisa parecer transpasse de terra. Moçambique, tu já não fazes filhos como antes. Já não fazes filhos como antes. Edsozinho, curto encanto, para a alma. Olá, internautas, sejam todos bem-vindos ao espaço de perdão e gratidão aqui na Vitalícia, a emoção que dura para sempre. Estamos sempre acompanhados de convidados de luxo, nunca estive sozinha, mas hoje o meu convidado é o Edsozinho. Bem-vindo à Vitalícia e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Começo mesmo dando as minhas saudações a todos que acompanham-nos do outro lado. Eu sou Edsozinho, conforme já dizia, é sozinho, mas nunca sozinho. Então, muito obrigado. Espero que seja um programa excelente. Tu és de Maputo? É bom. Na verdade, sou Maputo, província. Eu nasci em Manhissa. Então, nasci em Manhissa mesmo, do outro lado. E cresci praticamente na Matolario, que já faz parte do distrito de Boane. Ainda existe o Rio, na Matola? Ou só ficou o nome apenas? É por acaso, por vezes um pouco seco, por vezes com mais água, contudo, existe lá. E por falar mesmo em Rio, parece que tem sido um refúgio para as pessoas que fazem jogos de azar nos últimos dias. Então, fazer que ainda temos o Rio, ainda temos lá a água, ainda existe. Muito bem. Como é que foi a tua infância? Lá na Matolario. Bom, aqui já temos uma mistura total, porque a minha infância foi marcada por momentos diferentes em sequer. Conforme eu dizia, eu nasci em Manhissa. Sim. E com os meus 2 anos, a minha mãe separou-se com o meu pai. E ainda tu te lembras desse episódio, dos 2 anos? Por acaso, essa parte contaram-me. Okay. Essa parte contaram-me. Embora eu tenha memórias de um passado mesmo ainda muito novo. Por acaso tenho algumas memórias, mas este episódio, a minha mãe contou a sua versão, o meu pai também contou a sua própria versão. Mas contudo, eles separaram. Eu já tinha os meus 2 anos. Ok. Então, a minha mãe que já estava lá, ela nasceu cá na Matola, ela já residia em Manhissa, no lar praticamente. Então,
quando separaram-se, a mamãe voltou praticamente para cá. E a minha infância, digo que foi de momentos diferentes, porque não tive uma infância na mesma casa. Ou seja, fui muito nômade, praticamente, ainda novo. Por causa da separação dos teus E pais? por causa da separação dos meus pais, só para tentar perceber isso, eu vivi com a minha avó, vivi com a minha mãe e o meu padrasto. Fui ver com a minha avó, vivi com a minha tia e vivi com uma outra tia. Tu viveste em muitas famílias. Exato. E hoje tiveste essa inspiração de viver com mãe, hoje viver com a tia, a tua avó, teu padrasto. Acabaste por colecionar várias palavras para hoje poder aqui nos abrilhantar. Exatamente. E foram momentos diversificados, na verdade. E foram experiências ainda novo, porque eu acho que a vida nós vamos construindo experiências, né? E cada coisa que a gente passa vai nos construindo. Então, certamente, conforme dizias, que se calhar aquilo que eu trago hoje é consequência, se calhar, dessa jornada toda, porque tudo aquilo que a gente vive nos constrói. De fato. Então, nessa vida, nesses andaços todos, acredito que lá foi se construindo a pessoa que hoje eu sou e continuo construindo mesmo. Mas nessa fase, como é que o Ed conseguiu se tornar um menino depois de viver em várias casas? Como é que ias à escola? Esse transtorno todo de estar lá, tipo, noutro lugar, numa outra casa, a escola, como é que foi? Ok. Bom, o que acontece é que ainda muito novo, estamos a falar praticamente da adolescência. Sim. Depois, na fase ainda, a fase infantil, depois já entramos já na própria adolescência, já foi uma outra fase praticamente. Sim. E como jovem também foi uma outra fase. De fato. Então, enquanto criança, certamente que ainda não ia à escola, sei lá, então era um pouco mais fácil. Então, quando comecei a frequentar o ensino primário, eu vivia com a minha avó. E estava numa zona um pouco próxima da minha tia. Minha tia, por acaso, vivia na cidade da Matola. Então, quando mudou-se para uma zona um pouco próxima, foi quando eu passei a viver com ela. Então, não foi muito difícil essa parte da escolaridade, porque ainda que não estivesse a residir na mesma casa, contudo, a distância não era muito longa. Então, ainda continuava perto da escola. Sim. Até por acaso, estive mais perto da escola. Quando mudei para a casa da minha tia, estive mais próximo da escola a qual eu frequentava. Então, foi um pouco fácil gerir essa parte. Ok. Foi um pouco fácil gerir essa parte. E também porque eu tinha essa facilidade de interagir com a minha mãe sempre que eu quisesse, porque a distância nunca foi tão longa assim, embora tive uma outra tia que estava mais distante, mas sempre tive essa facilidade de interagir com a minha mãe, que fez de mim uma pessoa muito apegada mesmo com Mas a mamãe. com quem tu vivias mais? Eu acho que eu vivi mais com a minha avó e minha tia. Minha avó, porque agora vivo com ela. Sim. Até então vivo com ela. E a minha tia, porque a fase da adolescência e entrada na juventude, estive com ela. Então estive mais com a minha tia e com a minha avó. Agora, e a tua mãe, como é que te sentia? Como é que ela se sentia? Estás mais a viver em casa da tua avó. E ela, é como se tivessem tirado de ti, dela, neste caso. Exato. Conforme eu já havia dito, havia alguma facilidade de interagirmos, né? Isso porque a minha mãe já estava no lar, praticamente. Sim. Então, graças a Deus, sempre fomos bem acolhidos. Aliás, eu fui muito bem acolhido pelo meu pai, que é o meu pai, o marido atual da minha mãe, certo. Que é o meu pai, padrasto, mas é o meu pai. Então, ele sempre acolheu-me muito bem, a família também do outro lado. Então, só foi mesmo, acredito que, porque a minha avó não via com muita gente e o meu pai também já tinha lá alguns filhos, já foi uma espécie de divisão. Eu não sei como é que aconteceu, na verdade. Não procurei saber, só sei que estava tudo bem na altura, né? Não percebi algum ambiente estranho. Cresci, nem questionei mais o porquê de eu estar mais lá do que lá. Tiveste uma infância feliz? E, na verdade, tive uma infância feliz, porque, se calhar,
nós crescemos, aliás, eu cresci, digo nós, falo com os meus irmãos também, Ok. mas eu cresci num ambiente, costumamos dizer, um pouco humilde, né? É humilde quando cresce. Fala muito de humildade. Sim, eu por isso que eu disse, eu acabei colocando aspas, sem dizer aspas, quando eu digo, costumo dizer, estava a tentar colocar aspas num pouco humilde, né? Porque as pessoas acabam associando essa questão de humildade a famílias, acabam associando a famílias não muito bem sucedidas. Então nós nunca precisamos de muito na altura para sermos felizes. Digo isso em comparação com os dias que correm, Sim, né? Porque hoje em dia, exatamente, os dias atuais, a realidade é outra. Aqui realmente. é cão praticamente. Então, Praticamente todos perderam a humildade. Eu percebo isso. Exatamente. As pessoas estão a perder a humildade. Exato. Então nós crescemos num ambiente. Então a felicidade para nós não estava muito relacionada ao fato de termos muito, né? Estamos a falar de recursos. Sim. Então nós éramos felizes com aquelas brincadeiras. E ainda eu tive uma infância mesmo feliz, embora tive alguns momentos um pouco tristes mais em frente, praticamente já na fase da adolescência. Conte-nos. Para a juventude. Ai. É uma fase difícil também de contar. De lembrar. Na verdade, nem chega a ser tão difícil assim. Nem chega a ser tão difícil contar. Acontece que é algo que só me recordo de ter falado uma vez na vida. Recordo de ter falado uma vez em um espaço de antena. Contudo, não detalhei. Não quis detalhar, só toquei um pouco mais. Eu vou explicar o porquê, não vou detalhar tanto, mas vou fazer entender o que é. Não, é mesmo. Na verdade, teve, eu acredito que a minha tia não vai assistir. É? Tia do Edsozinho, atenção, vou mandar o link principalmente para ti. Não, espero que não assista. Não, ela vai assistir. Não, espero que não assista. E a minha mãe, por acaso, ela costuma acompanhar um pouco de tudo, ela acompanha tudo, tanto que a minha mãe é a minha fã número 1, costumo sempre dizer isso. E desde já, beijo grande, mamãe. Então, quando fui viver com a minha tia, praticamente acho que foi com os meus 11 anos. 11 anos de idade. Ok. Vivi com a minha tia. A coisa estava muito boa. Quando é que as coisas começaram a amargar? As coisas começaram a amargar poucos anos depois, não me recordo certo do ano, mas as coisas começaram a amargar. Aquela experiência... Mas você disse que não queria entrar em detalhes. Eu sei que tu lembras. Exatamente, mas aquela experiência, eu sei que a minha tia não vai assistir, que é para não parecer haver desavenças, né? Porque hoje está tudo bem comigo e com ela, nunca carreguei nada a peito. Okay. Mas são coisas que aconteceram, né? Então, chegou uma fase em que o tratamento praticamente que eu recebia em casa da minha tia era muito duro. Ela tinha os filhos dela? Ela tinha lá os filhos dela. Imagina. Tinha lá os filhos dela que por acaso eram gêmeos. E eu cuidei muito desses gêmeos. Eles cresceram, eu cuidei muito porque eles saíam ao trabalho, essa coisa toda. Então, eu praticamente digo que foi um momento triste, porque fora fazer os afazeres de casa, já aparecia alguém que era contratado para fazer os trabalhos de casa e em troca disso, se calhar algum valor de transporte para ir à escola e se calhar alguma refeição, o que nunca faltou-me, pelo menos com a minha mãe, assim como com a tua avó. Sim, com a minha avó. Por acaso, neste período, a minha avó já estava de viagem. Ela estava na África do Sul. Okay. Então, eu já estava com a minha mãe neste período, quando mudei. A minha avó fez uma viagem e ia residir na África do Sul. Então, eu passei para ver com a minha mãe e logo de imediato passei para ver com a minha tia. Então, embora a gente nunca tenha tido tanto, mas também nunca faltou-nos, né? A refeição, aquela coisa básica. Então, era uma questão de... Eu já vivia como
alguém que vivia justamente para fazer tarefas. Um mordomo. Um mordomo, sim. Mas em cada minha tia. E o mais frustrante... E não te sentias à vontade com aquilo? Eu não me sentia, sim, eu não me sentia à vontade, pior porque sempre tive uma mente um pouco racional, sempre fui um pouco mais racional desde lá. Tinha meninas lá? Não tinham meninas. Ok. Era só rapazes do gênero. Agora imagino o que passaste. Por mais que não detalhe, já vou imaginar, sou uma mulher, sou uma menina também. Exatamente, sim. Então, outra coisa frustrante é que já dava vontade de regressar a casa. Em contrapartida, era complicado fazer entender a mamãe o que eu estava a passar, porque a mamãe e ela são praticamente primas, não são irmãs, são primas. Sim. Então, era um medo de criar desavenças. Entre elas, porque a minha mãe era uma senhora que, meu filho, então, toca meu filho, tocou comigo. Yeah. Então, acho que eu conhecendo a minha mãe, eu sabia que sempre ia criar algum choque entre elas. Mas aguentaste isso por quanto tempo? Só para não haver desavença? Eu comecei a ver com 11 anos. 11 anos, eu saí de lá quando tinha os meus 17 anos, quase 18 anos. Quase 18 anos. E quando saí mesmo foi uma explosão. Por sair foi uma explosão mesmo. Recordo-me que eu já frequentava a igreja, né? Sim. Eu não ia à igreja, então chegou um tempo eu comecei a frequentar a igreja com convites, né, de amigos. Também foi uma história um pouco engraçada, o que levou-me à igreja. O que levou à igreja? Bom, eu costumo dizer algo, eu nunca fui uma pessoa descolada, tipo no sentido de ser uma pessoa perdida, posso assim dizer, né? Sim. Com tendências daquilo que é o habitual do momento, né? Nunca fui assim, mas também nunca fui uma pessoa tipo, então sempre estive equilibrado. Então, eu na escola tinha um amigo, esse amigo ele gostava muito de meninas. Ele gostava, éramos crianças, né? Mas ele gostava muito de meninas. Então, este amigo ele sempre tentou puxar-me à igreja, porque ele ia à igreja ou não. Então, aquela coisa, eu sempre fiquei tipo, não, eu direi igreja quando já for um pouco mais velho, porque agora se eu for à igreja eu teria que deixar de namorar muito, essa coisa toda. Sinceramente, era criança, mas já tinha medo de... Sim, já estou a falar praticamente já com os meus 15, 16 anos. Sim, já namorava um pouco, sem exagerar, certamente, sem abuso. Sem abuso. Samora não, Felipe News. Sim, porque os filhos de Samora era escola em casa não sei o quê. Eu com os meus 15 anos, 16 anos. As meninas estavam na escola éramos chefes, principalmente com esse meu amigo. um forte abraço, Steven, meu grande irmão. Então, eu convidar o Steven para quero ver outra versão. Se calhar estás a mentir, não estás a querer detalhar aqui. Tu eras o chefe das meninas. Não, ele também era king. Então, ele ia à igreja. Atenção, eu não ia. Mas king era ele. Ele que era mais chefe. Aí que é tão grande cristão e foi exatamente aí o ponto. Porque eu fui à igreja tipo, mas porra, rapaz. Esse gajo que é mais terrível, pega mais pitas. Ele entornava, eu não. Tinha uma esponja. Eu não entornava, eu não bebia. Tanto que agora não bebo, mas não consumia álcool. Ele consumia, eu não. Ele namorava mais, eu não. E a igreja namorava mais? Sim. Entornava muito? Sim, eu tô tipo, porra, se esse gajo é assim, bebe mais, ele vai à igreja. Porque eu sempre negava por medo de ter que mudar. Porque eu via também na escola, algumas pessoas quando cresçavam já eram um pouco mais... aquela coisa, eu ficava assim, se eu for à igreja, teria que ser como esse pessoal aqui, toda hora, são pessoas muito sérias, qualquer coisa, tipo, Deus. E descobriste com o teu amigo Steven que não tem nada a ver com isso. Então deixe-me ir, né? Deixe-me ir. Sim, porque esse gajo vai, então, se calhar lá também posso acertar algumas irmãs. Então foi mesmo assim. Bandidos gospel, foi assim. Essa foi a minha motivação para ir à igreja. Mas acontece que, graças a Deus, chegado lá, parece que a coisa mudou. Cheguei lá, tive algumas influências
que, graças a Deus, mudaram completamente. E acredito que o Steven estava mais feliz que nunca na vida. Exato. Ter um companheiro que estão juntos. Exatamente, sim. Tanto que chegou um tempo que até os avós do Steven, a avó neste caso, já pedia a mim, pá, mas puxa lá teu amigo da igreja. Já era o inverso. Então, isso tudo só para chegarmos ao ponto, né? Sim. Vou dizer que chegou um tempo em que eu comecei a frequentar a igreja só para não perdermos o fio. Ok? Então, eu quando ia à igreja já era um problema em casa. Casa da minha tia, neste caso. Onde tu vivias? Onde eu foste mais vivia. lá? Ela não gostava nada disso. Não gostava nada disso. E o ponto foi um dia em que eu saí, fui à igreja, eu avisei que voltava tarde. Tínhamos um evento, saí da igreja, fui para esse evento, então voltei extremamente tarde. Tarde, mais ou menos. Cheguei a casa, não, nem extremamente tarde, cheguei a casa, acho que eram 19 tal para as 20. Por aí, quase 20. Ela sentiu tua falta. Eu cheguei a casa, eu vou contar isso em 1 minuto no máximo, vou abreviar, em 1 minuto. Só estou a contar um momento triste, né? Como é que chegou até o pico. A vida nem é sempre mardirosa, né? Exato. Então, acontece que eu cheguei a casa, encontrei a luz da sala já apagada. Aquilo era o habitual quando estivesse a dormir. Então, encontrei a porta trancada, abri a porta, entrei. Onde eu estava era um convívio, né? Tínhamos um convívio, Sim. então lá comemos. Então, cheguei a casa, quero comer, quero jantar, faço isso. Panelas vazias. Não tem nada na panela. Ok. Será que... Não, eu presumi que tivessem feito o jantar só para eles. Porque era algo de se esperar. Sim. Era algo de se esperar, segundo aquilo que eu já vivia. Ok. Né? Segundo aquilo que eu já vivia, porque eu já vinha carregar muita coisa. Então já era algo de se esperar. Então, logo presumi aquilo. Fui deitar para dormir praticamente. E eu encontrei lá os meus primos, era antes deles dormirem. Eles estavam a conversar também no quarto. Eles não comentaram nada. Dormi, tipo, está tudo bem. Já por aí 23 horas, estão a acordar. Acorda! O que está acontecendo, meu Deus? Foi mexer a pilotar o fogão. Não, tá vendo? Você ainda despertar. O que está acontecendo? Tá vendo? São insultos aí. Eu não percebi nada. Então, fui perceber que a minha pensaste tia... que fosse um sonho. Sim, eles estavam a regressar. Acontece quando eu regressei, eles não estavam em casa. E eles cozeram feijão, deixaram uma nota para os rapazes que ao voltar eu devia refogar o feijão e fazer arroz. Eu voltei, encontrei os rapazes, era antes de dormir, eles estavam a conversar, não me disseram absolutamente nada. E a casa estava praticamente nas escuras. Sim, nas escuras. Para mim, achei que eles já estivessem a dormir. Afinal de contas, eu devia refogar o feijão. Então foi quando ela começou a falar, insultou-me. Não havia comida naquele dia. Eles não haviam jantado. Os meninos não jantaram. Então, estavam à tua espera. Então foi quando ela explodiu, praticamente disse que eu cuido mal dos filhos, deixo os filhos sofrerem. Então aquelas palavras dela, aquelas palavras magoaram bastantemente, porque os meninos, eu encontrei os bebezinhos, eu cuidei deles como empregado doméstico. Tu eras mais velho como babá, sim, como babá, eu cuidei deles como babá. Estou a dizer até a extremidade do que um babá faz. Okay. Até a extremidade, estamos a falar de bebês, criancinhas. Imagina. Até a extremidade do que o babá faz, limpar, tudo, eu fiz. Então aquele dia feriu-me bastante, porque primeiro eu avisei que voltava tarde, segundo os rapazes não disseram-me nada, eu achei que sim, não considerou nada disso. E foi tocar muitos pontos, como se eu fosse, sei lá. Então aquilo doeu-me bastante, como se eu estivesse a maltratar os filhos. Enquanto desde eu sempre fui a pessoa que cuidou mais deles, até posso atrever-me a dizer que sim, porque eles saíam, voltavam de noite, quem ficava com os meninos era eu, quem cozinhava, quem fazia as limpezas, quem cuidou deles, fui eu. Então aquilo feriu-me bastante, eu já era um pouco crescido, já tinha por uns 17 anos, por aí. Então achei que foi o pico mesmo. Então aquele dia eu calei e não falei absolutamente nada. Mas tiveste que guisar a feijoada? Não, já era tarde, eu dormi e por falou muita coisa, eu acordei no dia seguinte, nem transporte para ir à escola não mais pedi. Como é que passou? Fui buscar na minha mãe, sim, aquele dia eu tive que contar já a mamãe.
tipo, já não estava a dar. Já não tinhas aquele fio de pensamento, tipo, haverá mais desavenças? Já não tinha como, já estava no limite. Vai saturar. Já estava super saturado. Eu já vivia doente pela rotina. Acredita que eu tive problemas de coluna, por acaso, graças a Deus, já estou bem, mas eu tinha problemas de coluna, minha coluna doía. Nós não entraste em depressão naquele momento? Acredito que aí que começa já a história do Ed poeta, ou aí que nasce a paixão pela escrita. Ok. Então, eu acredito que não tenho entrado em depressão porque tive um refúgio. E geralmente as pessoas que acabam entrando em depressão porque momentos do gênero não compartilham com ninguém. Então, quando tu guardas tanta coisa, essa coisa produz alguma coisa. E são depressões, ansiedades, por aí em diante. Então, graças a Deus, o meu refúgio era mesmo o caderno. Eu escrevia o que eu passava. Em vez de eu contar a mamãe, em vez de eu contar qualquer outra pessoa, despia ali. eu escrevia. Eu tinha um caderno que eu só escrevia e ninguém mais via o caderno. Ninguém conheceu esse caderno. E nem eu tenho mais. Então eu escrevia tudo que eu passava, todos os momentos tristes, todos os episódios tristes, foram muitos. Eu ia desabafar ali no caderno. Eu escrevia. Então foi assim como nasceu praticamente a paixão pela escrita. Já fiz ponte até. Estou a perceber. E a tua tia vai ter que acompanhar. Não, espero que não. Terá que acompanhar. Eu não sei como isso, não faço ideia, mas quero acreditar que as redes sociais são muito explosivas. Exato. Atualmente os jovens manejam muito, a tecnologia está muito avançada. Quero acreditar que superaste muito na vida, não sei com quantos anos estás agora. Ok, na verdade superei mesmo. Edsozinho agora está com 25 anos de idade. Crescido, adulto demais. Adulto. Exato. Então foi mesmo uma infância. Bem, foi uma infância feliz. Foi uma mistura de emoções, né? Foi uma mistura de emoções, porque cresci praticamente a infância boa, na fase da adolescência, já a coisa que esteve desequilibrada. Ok, e o que é que tu fazes agora? Edsozinho, fora a poesia, que é aquilo que eu faço diariamente, é vida para mim. Eu sou estudante. Sou estudante atualmente a fazer gestão de empresas. Okay. Sou empreendedor. Parabéns. Minhas próprias coisas por em diante. E sou gestor de vendas. Por acaso estou mesmo a trabalhar. Como é ser gestor de vendas? É incrível. A Fátima nem sabe nada disso, de gestor de vendas. Tu sabe comprar. É incrível, muito incrível. E eu acho que torna-se mais incrível porque acho que é aquilo que eu amo fazer, né? Sim. Tem a ver com comunicação, interação. Então, tudo que tem a ver com interação com os outros. Se calhar vender soluções, essa coisa toda, ter que ajudar alguém. Que tipo de soluções? Aquelas de bateria? Não sei, tu fala-se muito de soluções, bateria. Eu acho que serias uma boa poetisa, hein? Estamos a perceber os duplos. Estamos a perceber os duplos. Já estamos a bater uns shots. Eu sou uma vitalícia. Não me vejo ser poeta. Já estou a sentir alguns shots pelos duplos. Será? Talvez seja isso. Estou sendo influenciada aqui. Estou entusiasmada com os teus shots. Eu percebi que, querias aumentar mais alguma coisa. Mas o nosso espaço tem a ver com o perdão e gratidão. E eu percebi que sofreste tanto, mas também tiveste uma vida feliz. E nesta parte eu gostaria de saber o que é que tu gostaria de falar sobre perdão ou gratidão? Ok. Eu acho que é um ponto muito importante. Sobretudo, já percebi que é o que caracteriza aqui o nosso programa, o nosso. Exatamente. Então, perdão, primeiramente, gratidão e perdão. Então, eu acho que devo primeiramente gratidão a Deus, porque conforme dizia, tive uma história um pouco triste, na verdade, de vida, e eu acho que talvez não seria ou não estaria feliz como estou e sou hoje, se em tudo isso Deus não tivesse ajudado. Devo gratidão também a pessoas que me ajudaram bastante mesmo. Mas olha, se Deus fosse alguém, um ser humano, estaria gordo, acredite.
Todos. Eu agradeço a Deus primeiramente porque eu acho que já tinha que deixar de ser espírito Deus e já ser carnal na verdade, para perceber o quanto que as pessoas têm tanta gratidão por ele. Epa! É. E aí que motivos nunca faltam. Ok. E por outro, eu queria dizer que agradeço também algumas pessoas que... Bom, pessoas que sempre ajudaram, são muitas, mas existem pessoas que destacaram-se ao longo dessa trajetória e não só nos ajudaram, estamos a falar de alguns momentos que precisamos, mas nos ajudaram a construirmos, para falar de mim, a me construir como pessoa, como artista, como alguém melhor dia após dia. Sim. Então, vamos muito obrigado ao meu amigo Hélio Jorge Micas Singuaio. Eu esperava que fosse o Steven. Ah. Sério? Esperava que fosse o Steven. Steven. Mas esteja à vontade, Sim, Steven, certamente é um grande amigo. Conforme eu dizia, é muita gente que fez parte dessa trajetória, mas estou aqui mesmo a destacar as pessoas que vão me acompanhando e transformaram-me praticamente. Ou seja, não vê sozinho, vê uma característica, mas houve quem ajudou-me a me encontrar e moldar-me nisso tudo. Então, um forte abraço, meu grande amigo, que tem me ajudado desde até então. Aos meus pais, sobretudo a minha mãe, muito obrigado por tudo. O que é que tu destacas hoje como que tem ajudado bastante? Primeiro, eu fiz menção de algo. Eu disse que há ajudas que ele deu, estamos a falar de coisas que eu precisava. Sim. Então, foram ajudas em questões materiais que ele sempre ajudou-me, mas ele ajudou-me com algo com mais valor. Eu estava aqui a dizer a construção da minha própria personalidade, identidade, conhecer a mim mesmo e ser fiel a mim mesmo, antes de tudo. E ser então, que hoje é um grande amigo que, por acaso, eu disse que converti-me, conhecia Deus, mas ele me ajudou a ver Deus de uma outra forma. E estavas aqui a dizer... Numa outra vertente. Sim, numa outra vertente. Estavas aqui a dizer se Deus fosse ser humano, estás a ver? Ele acho que seria gordo. E olha só que essa pessoa me fez entender que, na verdade, a melhor forma de agradecer a Deus é fazer do bem para o nosso próximo, por aí em diante. Então, isso foi me fazer enxergar a vida de outra forma. E no meio disso tudo eu me conheci, eu vou me conhecendo, vou me descobrindo. Então, sempre deu um apoio em quase tudo. Sim. Em quase tudo na vida. Em momentos em que vocês, meninas, nos chateiam um pouco, ele sempre esteve lá. Momentos em que precisamos um pouco na vida, esteve lá, apoio. Então, absolutamente tudo. Sim, grande conselheiro mesmo, um conselheiro de milhões. Então, forte abraço, meu grande amigo Hélio Singuaio. Te abraço sempre. Então, perdão. Eu devo pedir de perdão. Mas como é que te sentirias se ajudasse alguém e não poder te agradecer? Bom, como é que eu me sentiria? Nós somos seres humanos, antes de tudo. Então eu gosto muito de assumir essa parte primeiramente, porque sempre sentimos aquela coisa, mas porra, esse cara está a ser ingrato com uma coisa, eu fiz isso, a pessoa devia ter feito no mínimo. No mínimo devia ter feito isso. Eu, de forma rápida, eu uma vez fiquei um pouco decepcionado com alguém. Eu sou poeta, mas também sou mestre de cerimônias. Eu amo comunicação. Tudo bem. Então, um amigo, um escritor, ele convidou-me, fez um pedido, na verdade, para participar da venda do livro. Sim. Era o lançamento do livro. Eu era convidado como poeta, era convidado e o MC me matriculou. Eu tive que ser mestre de cerimônias, tive que ser poeta. Até aí estava tudo bem, porque ele pediu-me, mas após o evento, nem pelo menos dizer obrigado, com boca, porque não esperava outra coisa, né? Pelo menos dizer obrigado, né? Porque, então, eu estou a tentar dizer que nós sempre esperamos, pelo menos um obrigado quando tu faz algo por alguém. Sim, às vezes não queremos alguma coisa, não queremos dinheiro, sempre, então, sempre esperamos. E na falta disso, embora a nossa comunicação, a nossa relação com a pessoa continue boa, mas sempre sentimos, mas por Deus, gostava mesmo de dizer obrigado, eu sacrifiquei, tive que vestir,
gastei dinheiro de transporte, vim para aqui, Se eu trabalhei, fiz trabalho trabalhaste, excelente. Então, não esperava alguma coisa. E olha, só para um exemplo desse, que era algo que rendia, né? Porque o lançamento do livro. de obra. Então, Sim. mas contudo, uma vez que não falou comigo nessa perspectiva, então não fiquei ferido com essa parte, mas pelo menos obrigado. Eu depois mandar mensagem para obrigado, né? Mas Yeah. Tá aí, toma logo refresco. Sim, até aí tudo bem, né? Isso a gente entende, né? Até a gente entende. Mas um obrigado, só falar mesmo com toda a sinceridade, era mesmo um obrigado. Faz toda a diferença. Então a gente sempre senta aquela coisa, Então, tive alguns episódios e a melhor forma de lidar com isso é mesmo, entender as pessoas, né? Entender as pessoas. Eu costumo entender as pessoas como tento perceber o meio que as pessoas estão inseridas, né? Sim. Tento pensar essa pessoa, da forma como a pessoa provavelmente pense assim, então provavelmente possa vir a agir assim. Então sempre procuro um pretexto para entender a pessoa e me contentar, que é para não entrar, assim. que é para nem a nossa relação entrar em choque, nem eu continuar a viver, mas com alguma espécie de mágoa. Então, para que eu me livre disso e continue com boa relação, procuro sempre entender a pessoa de uma outra forma. Percebi que queres muito se contentar com isso, mas chega uma fase que isso satura bastante. Da próxima vez até pode te ligar, você aceita, tá a perceber? Depois não vai. Não, isso já estaria indo mesmo contra os meus princípios. Estou a brincar. É mesmo bravo. Mas há pessoas que merecem esse tipo de tratamento. E quanto ao perdão? É uma parte muito difícil para o ser humano. Bom, essa parte do perdão é um pouco complicado. Primeiro, porque eu acho que dificilmente crio problemas com as pessoas. Sou uma pessoa que gosta muito de paz, gosto. É verdade que posso ter ferido algumas pessoas sem que eu perceba. Essas pessoas não transpareceram isso. Mas recordo-me de alguns episódios que não tem muito destaque, porque as pessoas perdoaram-me e já pedi perdão antes. Não tem como, com aquelas rimas ali. Mas o destaque mesmo, o meu pedido de perdão, estou muito sério agora. A câmera é essa, né? E aí que aqui no estúdio temos muitas câmeras, mas eu estou muito posicionado para uma das câmeras aqui, entre tantas que temos aqui. Então eu quero pedir o meu pedido de perdão sincero. Cara, sério agora. Vem mesmo para a Yolanda. Deixa eu ser sério. A Yolanda, e ela tem outro nome que é Kimby é o nome. Ok, mas ela chama-se Yolanda de forma resumida. E nessas nossas relações, eu magoei muito essa menina. Magoei bastantemente. E eu traí. Eu traí ela de uma forma, posso dizer, não muito linda. E era alguém que apostou tanto em mim. E eu feri completamente a menina. E me fiz de vítima para piorar. Então, meu pedido de perdão sincero à Yolanda. E é um pedido de perdão que eu estou a fazer em público, mas eu sei que ela já me perdoou. E por acaso muita gente soube. Falo de pessoas com as nossas relações, né? No nosso ciclo de amizade. Então foi algo que a constrangiu tanto, porque muita gente comentou, muita gente falou por em diante. Mas, sinceras desculpas, Yolanda, e muito obrigado, porque eu sei que já me perdoaste. E um forte abraço. Sabe, Ed, quando tu faz uma aposta no aviator, não sei, e depois com aquela expectativa de querer ganhar um valor em dobro, não consegues. Tu apostas uns 50 meticais com a expectativa, tu mesmo ganhar uns 200 e perdes tudo. Mas foi isso que a Yolanda fez contigo. Infelizmente. Eu imagino que pouco estava para tirar lágrimas. Mas graças a Deus está tudo bem, tanto com ela, assim como comigo. Ela está muito bem, somos amigos. Opa! A nossa relação sempre esteve. Felicidades. Felicidades para vocês, que haja sempre
essa parte boa, mas... Yolanda, melhor se acompanhar bem isto, porque foi sincero, ele disse que estou muito sério. O Ed, desde o início deste programa, não estava tão sério quanto agora que pediu perdão e falou do teu nome aqui. Então, acompanhe a história. E o Ed é alguém mesmo que não acumula tanta coisa. Coração, estou a sentir por ti. Mas como já passou. Então, continuamos aqui a conversar. Ed Suzinho, achas que as pessoas conseguem viver de perdão e gratidão nessa nova geração? Bom, eu vou responder de forma geral. Num contexto, estamos a falar de um balanço geral que eu faço. Sim. As pessoas não conseguem. Não conseguem. E principalmente nos últimos anos. O que é que achas que falta para as pessoas verem disso? Eu acho que falta as pessoas saberem viver como elas são. Primeiro, as pessoas não conseguem nem perdoar. As pessoas não conseguem nem ser gratas. Isso por conta muito... Eu acabei destacando que nos últimos anos, por conta mesmo da mídia, aquilo que a gente vê, muitas vezes por influências até de pessoas que muitas vezes aparecem como conselheiros, que ao invés de construir, destroem, mas não de forma clara, né? Por uma destruição nem sempre é frontal, não de forma frontal. Então, a gente vê casamentos sendo destruídos, relações de amizades, às vezes com conselhos tóxicos, por aí em diante, e a ingratidão também por consequência de tanta gente que a gente vai consumindo na internet, por aí em diante. E aquilo que me faz afirmar que está cada vez mais pior a falta de gratidão e a falta de perdão é mesmo aquilo que a gente vê. Hoje em dia nós temos muita gente doente, com problemas psíquicos, estamos a falar de depressão, alguns problemas de ansiedade, por aí em diante. E essas coisas, muitas vezes, são consequência da falta de gratidão, sobretudo com as pessoas e com aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos. Nós não reconhecemos, não somos gratos com aquilo que somos primeiro, motivo pelo qual há pessoas que se vendem, porque não são gratas com aquilo que as pessoas têm e com aquilo que as pessoas são hoje. Então pensam que precisam de mais. Sim, sempre querem muito. A tendência é querer mais. Mas não fazem nada. E não fazem nada. Então, há essa questão. O que me faz afirmar que hoje as pessoas estão mais ingratas do que nunca. Mas por consequência de tanta coisa que a gente vai bebendo. Muito bem, internauta, para de querer muito. Muitas vezes nos acaba nos colocando em apuros, na verdade, pior para meninas. O Ed no início aqui esteve a declamar e eu percebi algo que disse que as meninas até acabam se vendendo. Uma menina de 15 anos tem 2 namorados, mais um amante. Quer dizer, 15 anos já tem uma trindade e isso não é bom, não seria bom, não é ético. Não é essa sociedade que mulheres, a sociedade de fato. Queremos. Isso para o bem-estar da própria sociedade, porque isso tem consequências para as próprias pessoas. E muitas das vezes quando a gente fala, uma vez estamos nessa geração, sei lá, né? Eu até quando costumo aconselhar alguém, sobretudo as pessoas mais novas, que estão naquela fase, porque a fase da adolescência para a juventude é uma fase em que a emoção bate maningue. Dura para sempre. Bate maningue a emoção. Então quando falo lá com os putos, eu até digo, olha, a idade que tu tens hoje já tive. Essa fase em que estás a passar, também já passei. E eu sei como é esta fase. Que foi naquela fase que foste mordomo. Exatamente, sim. Então, muita coisa, as tendências são muitas. Há muita coisa nos puxar de um lado para o outro. Então, é tanta coisa que às vezes não conseguimos lidar. E às vezes acabamos nos deixando mesmo levar. Então, estou muito grata. Muito feliz mesmo por te ter neste lugar, neste sofá. Um sofá que emociona bastante, aprende-se histórias de vidas de várias pessoas e a tua vida me impactou bastante, de facto. E eu quero agradecer sempre, as portas estão abertas, caso queiras,
estar aqui neste lugar. Quero-te agradecer mesmo por ter aceito o nosso convite e volte sempre que puder. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Segundamente, pela conversa interessante que nós aqui tivemos. Eu acho que nós precisamos da nossa sociedade e acredito que com isso mais pessoas vão se apaixonando pela própria vida e vão percebendo. E desde já, parabéns pelo programa também. Muito porque obrigada. fora a conversa sobre perdão perdão e gratidão, é um espaço mesmo de reflexão em que as pessoas percebem que na verdade há muitas coisas que as pessoas vão passando na vida, porque há pessoas que estão num ciclo e pensam que o que vivem é o pior, acabam se calhar tirando até a própria vida, entrando em outras coisas. Então este programa é um programa que também ajuda as pessoas a perceber que não, olha, as pessoas vivem outras coisas e sei lá por aí em diante, as pessoas acabam se libertando. Então estão de parabéns pelo programa, foi uma honra, foi uma grande honra eu estar aqui, me sinto honrado, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Nossa eterna gratidão. Obrigado. A todos os internautas, parem de se apaixonar pelos homens, apaixonem-se mais pela vida. E até já, minha eterna gratidão. Beijo. Vitalícia, a emoção que dura para sempre.